Bom dia a todos e a todas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e eis mais uma aula do nosso curso de Filosofia Antiga, aqui na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo se você chegou pela primeira vez. Na aula de hoje, nós começaremos uma série de 3 aulas a respeito de Pitágoras. O tema da aula de hoje é a escola de Pitágoras. Vocês vão se surpreender. Antes disso, se você chegou pela primeira vez, a regra do nosso jogo é essa. Eu venho aqui, dou as melhores aulas que eu posso, não é muita coisa, mas é o melhor de mim. E vocês me ajudam a te ajudar. Vocês me ajudam a sustentar esse projeto. A Escola de Filosofia vive exclusivamente da doação ou da ajuda dos estudantes. Se você gosta da nossa iniciativa, contribua com ela. Assista a aula e, caso você aprecie, vá na descrição do vídeo e veja como você pode nos apoiar. Tá bom? É isso aí. Já estou com a minha caneca. Vamos à aula? Bora lá! Hoje eu vou contar para vocês a história de um dos personagens mais fascinantes da história. Quando falamos de Pitágoras, a primeira referência que eu tenho é uma maldição. O Teorema de Pitágoras. Quando eu era criança, quando eu era jovem, havia uma professora de matemática no colégio que eu estudava, uma japonesinha, 1,40 m, chamava Kyoko. Só pelo nome vocês já veem que é barra pesada, né? Essa mulher arrancou o meu couro. Até hoje eu sonho com cossenos e senos e hipotenusas. Digamos que eu não tenho a melhor lembrança da matemática. O que eu quero mostrar é que Pitágoras foi muito além do seu famoso teorema. Pitágoras foi um dos grandes da história. E eu pretendo, nessa série de aulas, fazer-lhe a devida justiça. No século VI antes de Cristo, um cidadão poderia tomar um barco na costa da Ásia Menor, na atual Turquia, e em menos de uma hora chegaria à paradisíaca ilha de Samos, lar de cerca de 30 mil habitantes. Dois deles eram pessoas consideradas aristocratas,
nobres. Uma mulher chamada Partemis, conservadora, temente aos deuses, em especial devota do deus Apolo, casada com um gravador de gemas. Era a profissão que tinha na época. Era um sujeito que esculpia desenhos, inscrições em pedras preciosas que depois seriam usadas em joias, em armas decorativas, em selos, etc. Ele se chamava Minessarco, é o nome da fera. Parênteses. Eu queria muito que sempre quando eu falar sobre personagens antigos, que vocês se dessem conta que muitas dessas pessoas existiram. Isso não é um fato pequeno. Existe algo de místico, de extraordinário no fato de que 2.500 anos depois nós estejamos aqui falando de pessoas que viveram há tanto tempo atrás e que nem imaginavam que iam ser assunto de uma aula no YouTube. Vocês não acham isso o máximo? Nossa, eu acho isso um barato. A vida desse casal foi abençoada com o nascimento do seu filho, que deve ter ocorrido entre o ano 592 a 570 a.C. Como todo garoto aristocrata, foi cuidado com toda a delicadeza por sua mãe. Cresceu forte, corpudo, alto, bonitão, boa pinta, corado. Aprendeu a lutar, aprendeu a manusear as armas, a cuidar do corpo. Assim como Aquiles aprendeu a cantar e a tocar a lira, crescendo fascinado pela música e pela poesia. Assim como Ulisses descobriu o poder da palavra, do convencimento, da oratória. E aí estão as duas grandes virtudes do aristocrata: saber lutar e saber as artes da música, da poesia, da declamação e do convencimento, é claro. Foram, entretanto, duas áreas de interesse relativamente novas que mais o instigaram. A primeira, a leitura, que lhe garantiu acesso ao mundo além da sua polis.
e ao mundo além da sua época, naturalmente. A segunda, a matemática, a ciência dos deuses, a ciência que revela a ordem natural do cosmos. Quando ele nasceu, sua mãe, devota de Apolo, o levou ao sagrado santuário de Delfos e lhe pediu uma profecia. E a profecia veio. A pitonisa de Delfos, atordoada pela mensagem de Apolo, disse à mãe: esse garoto, seu filho, vai ser um dos grandes da história. Ele será lembrado por séculos, por milênios, nas salas de aula do mundo inteiro, atormentando a garotada e, inclusive, sendo assunto de um trouxa qualquer do YouTube. Ele tava falando de mim, viu? Ele tava falando de mim. A mãe estava exultante, de tal sorte que deu ao moleque um nome em homenagem a Piton, a cobra sagrada do santuário de Delfos. Algo como inspirado por Pitya, ou aquele que fala por Pitya. Simplesmente o nosso amigo Pitágoras. A julgar pela história de vida de Pitágoras, o oráculo acertou em cheio. Porque Pitágoras teve uma vida do caralho. Esse daí aproveitou. Esse daí rodou o mundo inteiro. Claramente, ele foi uma criança acima da média. Já na juventude, se deu conta de que tinha aprendido tudo o que havia para aprender em Samos. Já estava enjoado das velhas bobagens repetidas na ágora. Precisava sair dali. E ele saiu. Meteu o pé na estrada. Visitou várias cidades gregas. Dizem as lendas que estudou com Tales e Anaximandro. Sua grande paixão foi o Egito. Quando ele viu as pirâmides pela primeira vez, quando ele viu aquele formato triangular das pirâmides sagradas, ele ficou maluco. Aquela imagem, aquele formato nunca sairia mais da sua memória. Lembrando que antigamente as pirâmides eram ainda mais espetaculares do que hoje, porque elas eram revestidas
por uma camada de um material branco, de calcário, que brilhava com o reflexo do sol, de maneira que você olhava para as pirâmides e você não via aqueles blocos. Você via um objeto que parecia feito de luz, que era visto a quilômetros. Era algo maravilhoso. Ele percorreu o país. Passou por Dióspolis, por Heliópolis, mas fixou residência na capital, Mênfis. O Egito foi um ponto essencial na sua formação. Não apenas se aperfeiçoou no que havia de melhor na época, em termos de geometria, de matemática e de astronomia, como também o contexto foi importante. Quem eram os portadores da cultura e da intelectualidade egípcia? Eram os sacerdotes. Portanto, o acesso àqueles conhecimentos coincidiu com a integração de Pitágoras àquela religiosidade, àqueles hábitos, à vida, aos cultos, às novas crenças. E o efeito disso foi decisivo. Para começo de conversa, nos tempos de Pitágoras, a religião grega já era majoritariamente pública. A religião privada, o culto aos mortos, aos ancestrais, ao fogo, já havia sido enfraquecida. E o que estava em alta era a religião pública dos deuses do Olimpo, os festivais públicos, os festivais na Ágora, as procissões em nome de Atena, em nome de Zeus e lá vai fumaça. E no Egito? Embora, obviamente, houvesse aspectos públicos, os conhecimentos mais profundos da religiosidade eram guardados nos templos, manuseados por um grupo seleto de sacerdotes. E Pitágoras foi honrado com a participação nesses círculos. Ele incorporou esse secretismo. Isso que se chama de esoterismo. A prática de cultos e de conhecimentos por um grupo exclusivo de iniciados. Décadas depois, ele replicaria o esoterismo na sua escola. Lá, ele também descobriu que não se deveria separar a ciência da fé.
Nos círculos dos sacerdotes egípcios, o estudo da ciência era o estudo das leis divinas. Quando os sacerdotes estudavam astronomia, medicina, matemática, de fato, eles estavam examinando a ordem divina. Conhecer o mundo era conhecer os deuses e as suas leis. Conhecer os deuses era conhecer o mundo, e conhecer o mundo era conhecer os deuses. Ele também aprendeu que a busca pela verdade não depende apenas do estudo. Você quer conhecer a verdade? Comece vivendo como alguém que busca a verdade. A vida do conhecimento não é uma profissão, é um estilo de vida. E que estilo é esse? É aquele que prega o desapego ao mundo material, a negação dos desejos, a pureza do corpo, a entrega à meditação, a vida do espírito. Logo, é um estilo regulado por um forte código moral. Em resumo, é o que se chama de vida asceta. Para completar, sua mente foi exposta a novos deuses, a novas crenças. Só aí já há um fator de amplitude dos horizontes imaginativos. Porque a nossa imaginação, a nossa mente, ela se torna mais robusta quando nós somos expostos a situações diferentes. Se você fica ouvindo sempre as mesmas pessoas e os mesmos discursos, você não cresce. Você cresce quando é obrigado a lidar com o diferente. Pitágoras ouviu histórias que traziam elementos não presentes na cultura grega. Por exemplo, ele ouviu alguma coisa assim: a alma após a morte será julgada por Anubis. O coração do morto será pesado numa balança. Do lado oposto, a pena de Mate, a pena da verdade e da justiça. Se o coração for puro, a alma poderá entrar no reino dos mortos. Caso contrário, o coração será devorado pelo monstruoso Amite, uma criatura com cabeça de crocodilo. A alma seria dissolvida e esquecida para sempre.
Notem bem, nós estamos falando da morte como um julgamento, como uma prestação de contas. Algo que não existia na Grécia. Porque nem a religião doméstica, nem a religião do Olimpo são assim. Quando Aquiles morre, ninguém julgará suas ações. Ele simplesmente vai aparecer lá no Hades e é isso aí. Igualmente, o morto que está encerrado no túmulo. Ele morre e fica no túmulo. Não haverá nenhuma avaliação sobre a postura moral dele durante a vida. Os anos em Mênfis foram os mais felizes da vida de Pitágoras. Ele viveu a vida que todo sábio pede a Deus para viver. Um cantinho, em paz, em segurança, onde possa estudar, pensar sobre a natureza, o mundo, a vida, as coisas e realizar uma obra. Infelizmente, como numa bela tragédia grega, a vida lhe deu uma bela apunhalada. No ano 525 a.C., o Egito foi invadido pela Pérsia, pelo grandioso rei Cambises. Não se conhecem as circunstâncias, mas o que se sabe é que Pitágoras foi aprisionado e enviado à Babilônia. Vejam vocês. O que parecia um drama mostrou-se providencial. Talvez Pitágoras fosse, como acreditava sua mãe, talvez ele fosse realmente protegido pelos deuses. Porque os babilônicos, observando o quanto ele conhecia a cultura egípcia, quiseram aprender com ele. Então, apesar dele ser prisioneiro, ele frequentou os círculos intelectuais também daquela nação. Enquanto ensinava, também aprendia com os melhores dos seus sábios. Ele entrou em contato com o misticismo oriental. Talvez tenha conhecido o lendário profeta Zaratustra. E talvez ele tenha até viajado para a Índia, porque algumas fontes indicam que havia um grego ferrado de bom em matemática andando lá pelo território. Embora ninguém saiba dizer se é Pitágoras ou não. Qual é a lição que se pode extrair a partir disso? Vamos nos espelhar no exemplo dos sábios? Todos nós
sonhamos e queremos chegar a algum lugar. Às vezes, a vida, demora muito para a gente colocar a vida nos eixos. E quando a gente acha que está avançando, a vida nos dá uma bela quebrada. Cai uma bomba, que você não sabe de onde veio. Plá. Arrasa com teu moral. Nada tão grande quanto ser aprisionado por um exército estrangeiro, não é? Quando isso se passa, nós pensamos que é o fim. Nossa, daqui eu não saio mais. Que buraco é esse onde eu me meti? Frequentemente, nos sentimos tão impactados que a gente não vê a solução. Tão atordoado que estamos. Assim como Pitágoras, todos nós somos ou seremos submetidos a circunstâncias adversas. Qual é a lição a gente pode aprender com ele? A lição é: tenha um propósito. Tenha um plano de vida. Tenha um objetivo para a sua vida. Se esse objetivo vai ser dado por Deus, por quem quer que seja, ou decidido por você mesmo, é problema seu. Mas tenha um. Porque quando você tem um objetivo de vida, tudo fica mais digerível. Pitágoras estava tão decidido a se tornar um importante pensador que mesmo desafios dessa magnitude serviram apenas para integrar, para robustecer o seu projeto de vida. Esse plano de vida, ninguém vai ter a ilusão de achar que ele vai ser seguido à risca. Porque é impossível. Porque o homem é ele e as suas circunstâncias. Pitágoras queria ficar no Egito. Ele não pôde. Todos nós lidamos com circunstâncias que são maiores do que nós. Agora, na equação do homem e das circunstâncias, infelizmente muitas pessoas se esquecem da parte do homem e se entregam às circunstâncias. E quando isso se passa, as circunstâncias se tornam muito mais assustadoras e impositivas do que deveriam ser. Quando você tem um plano, quando você sabe aonde quer chegar, mesmo as piores circunstâncias podem compor o seu destino. E aí você vai parar em algum lugar entre aquilo que você planejou e o que a vida te ofereceu. E isso é muito melhor do que entrar na vida
sem plano nenhum. Sem plano nenhum, você vai ser um barco sem velas no meio do oceano revolto, sendo levado para lá e para cá, vestindo o uniforme que te entregaram, adotando modos de vida que não são os seus, comprando ideias que não são dignas da sua humanidade. E quando os problemas ocorrerem, aonde estará sua substância? Aonde você vai se agarrar? Tudo vai parecer maior, mais poderoso do que realmente é. Logo, o que eu proponho é que ao invés de nós ficarmos escutando as Anitas, os MCs Kevinhos, as personalidades brilhantes da cultura, e ao invés de ficarmos escutando e brigando por causa de política e por causa de políticos, inspiremo-nos no exemplo dos grandes sábios e aprendamos a dimensionar as circunstâncias da vida à luz do nosso propósito e não o contrário. E não o contrário. Pegou a visão? Aos 56 anos, Pitágoras foi libertado e voltou a Samos. Com um misto de saudosismo e convicção espiritual, o bom homem quis emular na sua pátria a experiência vivida no Egito. E quis, assim como os sacerdotes, quis fundar uma comunidade fechada de pessoas que topassem levar uma vida espiritual como a dele. A sua presença atraiu muitos discípulos, mas também a inveja de um político de merda. Nós brasileiros sabemos muito bem sobre isso. Sobre como os políticos, na maioria esmagadora das vezes, são inimigos das boas iniciativas. No caso de Pitágoras, o babaca da vez foi um tal de Polícrates, o tirano da cidade. Eu tenho uma aula no meu canal sobre os tiranos e os legisladores, pesquisa aí. Por causa desse bosta, Samos perdeu o maior sábio que lá nasceu. Pitágoras, percebendo que não poderia concretizar seus planos, empacotou suas coisas e se mandou. Seria a última vez que ele veria a sua pátria. Ele e um grupo de seguidores
e migraram para uma colônia grega na Itália chamada Crotona, uma cidade que já era famosa porque ela era conhecida pelos seus atletas olímpicos. Aparentemente devia ter uma academia de boxe lá, o Popó devia ser o professor de todo mundo. Então os caras ganhavam todo ano as Olimpíadas, pelo menos é o que dizem, não é? Mas Pitágoras ofuscou todo mundo. Se tornou o cidadão mais brilhante da cidade e fundou nela a sua famosa escola de Pitágoras. Quando nós falamos de uma escola, a primeira coisa que nos vem à mente é a nossa infância. A gente ia para a escola, pelo menos era o que os adultos diziam, não é? A gente ia para a escola para nos comportar e para adquirir uma série de conhecimentos práticos. É o que diziam para a gente. A minha mãe resumia a coisa numa sentença. Ela falava assim: você vai para a escola para virar gente. Para que eu vou na escola? Você vai na escola para virar gente. Assinado Silvia Cristina Zoccarato Ferreira. Teve a escola de Mileto, que era uma escola mais no sentido de uma tradição filosófica. Quer dizer, de uma corrente de pensadores que buscavam levar adiante a especulação do mestre. A escola de Pitágoras não tinha a ver com nenhuma dessas definições. Se eu tivesse que empregar uma analogia, ela estaria mais próxima de um internato ou até de um convento. A escola de Pitágoras era simplesmente um grupo de pessoas que concordava em viver baseado nos ensinamentos do mestre. Era a atividade filosófica por excelência. Porque as pessoas não iam para a escola para simplesmente escutar Pitágoras falar, se sentar numa carteira e ouvir o professor falando. Não, não. Elas iam para ver Pitágoras vivendo e para viver como Pitágoras vivia. É a filosofia na sua forma mais pura. Pitágoras era uma obra viva, de carne e osso na frente dos estudantes, que não são estudantes, são discípulos. Pitágoras era o exemplo perfeito do filósofo. A representação visual e carnal daquilo que ele ensinava. A obra de Pitágoras foi inseparável do estilo de vida de Pitágoras. Assim como deve ser com todo o filósofo. Dessa forma, essa escola de Pitágoras não era um lugar onde você ia para adquirir algum conhecimento, para passar em vestibular, para tirar nota em Enem, para pegar diploma. Ela era
uma comunidade em torno do mestre. Pessoas que abriam mão das suas vidas para adotar o modo de vida do mestre, para copiá-lo, para viver como ele e para conviver com ele, para habitar com ele e para seguir os seus mandamentos. Pitágoras foi um cosmopolita. Pitágoras foi um cosmopolita. Em suas viagens, foi alguém que aprendeu o óbvio. Sabe o quê? Pessoas são pessoas. Gente é gente. Num ato absolutamente inovador para sua época, ele aceitou na escola pessoas de todos os tipos. Jovens, velhos, ricos, pobres, mulheres, estrangeiros, escravos. E vocês que são estudantes assíduos e assistiram minhas aulas sobre a história da Grécia, sabem como isso era diferente na época. Agora, se tem uma coisa que ele não aceitou, foi o moralmente impuro. Para entrar na escola, era necessário fazer um exame. Provar que você possuía condições morais para viver com o mestre. Provar que você possuía disciplina, obediência, paciência, dedicação aos estudos e, sobretudo, respeito ao modo de vida da escola. Assim como ele vivenciou no Egito, a escola foi esotérica e iniciática. Isto é, você entrava como um aprendiz e aos poucos ia acessando círculos cada vez maiores das descobertas do mestre e dos outros discípulos, até chegar nas questões filosóficas mais elevadas. Isso poderia levar uns bons anos. Os pitagóricos acreditavam que o conhecimento possuía força sobre a realidade. Para que ele não caísse em mãos erradas, exigiam dos discípulos segredo. Proibiam expressamente a divulgação de tudo que era ensinado dentro da escola. Isso e o fato de Pitágoras, assim como Sócrates, não ter escrito nada, tornou a vida dos historiadores um inferno. Se já era difícil para as pessoas da época saber o que se passava dentro da escola, imagine para a gente hoje.
Além disso, há mais um fator de dificuldade. A escola, ela pregava a repulsa aos desejos do corpo. E isso incluía a vaidade, o ego. Sabe o que eles faziam? Eles proibiam os membros da escola de creditarem a produção intelectual a eles próprios. Quer dizer, se alguém descobrisse alguma coisa muito brilhante, o crédito seria simplesmente da escola e não dos indivíduos em particular. Era uma das regras da escola manter em sigilo o nome dos integrantes e as suas conquistas individuais. E todas as conquistas eram, na verdade, conquistas do grupo. É por isso que você vê, por exemplo, Aristóteles se referir sempre aos pitagóricos e nunca a Pitágoras em particular. E é isso também que faz com que seja muito difícil separar aquilo que é de Pitágoras e aquilo que é dos seus discípulos. E aí vocês me perguntam, mas professor, se é assim, como é que a gente sabe? A gente sabe, meu amigo, porque houve um traidor, houve um desertor, um homem que atraiu a ira dos demais pitagóricos. Sabe qual que era o nome da fera? Um tal de Filolau, que divulgou as ideias secretas dos pitagóricos. Conta-se, veja como são as coisas, que entre os seus ávidos leitores estava um carinha chamado Platão. E dizem até que Platão se aproveitou de que Filolau estava quebrado, sem grana, para lhe comprar a peso de ouro 3 dos seus livros. E assim, Platão leu esses livros assiduamente. E muito do que você vê em Platão vem de Pitágoras. Eu ainda estou esperando meu Platão. A escola de Pitágoras projetou a fama do mestre para toda a Grécia. Como não podia deixar de ser, e até pela natureza mística da escola, circularam uma série de lendas ao seu respeito. Vocês acharam que eu não ia contar? Vocês acham que eu não sei por que vocês assistem às aulas? É por causa dessas coisas. Alguns diziam que Pitágoras descia frequentemente ao Hades para presenciar o destino de algumas almas. Quando um aluno dele morria, ele pessoalmente ia ao Hades
se certificar de que a alma do cara estava sendo bem tratada. Chegava lá, tava lá o Josivaldo. Ô, Josivaldo, como é que tá? Ah, tudo bem, tirando o fato de que eu morri, mas de resto tá tudo bem. Pelo menos eu não tô sentindo dor. Oh, que bom. Como tá sendo tratado aí? Como é que o barqueiro te levou? Tudo certo na viagem? Estão te tratando bem? Te deram aí um travesseiro, um cobertor? Ah, tudo ótimo. Sabe como é que é, né, Pitágoras? Nós somos amigos e o próprio Hades sabe disso. Então, os estudantes aí de Pitágoras sempre têm um tratamento diferenciado, uma espécie de pequena, de primeira classe do além-mundo, né? Tá ótimo. Qualquer coisa você me fala, hein? Qualquer coisa eu vou reclamar na corregedoria. Tá ótimo. Certa vez, a Ágora de Crotona foi tomada por grande alvoroço. Uma discussão, todo mundo reunido, a galera acho que não tinha o que fazer, né? Ficava jogando dominó na praça. Tava lá, todo mundo conversando. Qual que era o papo? Algumas testemunhas afirmaram ter visto Pitágoras em dois lugares ao mesmo tempo. Pitágoras foi visto em Crotona e, ao mesmo tempo, foi visto na cidade de Metaponto, a 70 quilômetros de Crotona, ao mesmo tempo. O que aconteceu, hein, gente? Isso daqui aconteceu mesmo, viu? Porque um monte de gente falou. Então é claro que é verdade. Assim como é verdade esse outro aqui. Houve um dia em que Pitágoras estava num barco atravessando um rio chamado Cossas. Era o nome do rio da época. A capacidade filosófica de Pitágoras, a agudez do seu olhar sobre a realidade era tão grande, tão soberba, que o próprio rio se sentiu acanhado por ter o grande Pitágoras sobre as suas águas. E num gesto de reverência, o rio cumprimentou o sábio e balbuciou palavras elogiosas que foram ouvidas por diversas testemunhas. Se tivesse sido uma testemunha, dava para duvidar que é uma pessoa, mas foram muitas. Qual é a conclusão? 100% verdade. Certa vez, Pitágoras viajava pela cidade de Tuscânia. Ele estava hospedado na casa de alguém, algum estudante admirador, e bateu à porta uma mulher desesperada. Pelo amor de Deus, eu preciso falar com Pitágoras. Pelo amor de Deus, chame Pitágoras. O que aconteceu, moça? O meu marido foi picado por uma cobra, uma mamba negra. Foi picado, o cara tá morrendo, aí chama o Pitágoras. Lá foi Pitágoras.
Pitágoras era tão extraordinário que não apenas ele salvou o camarada, como para provar que o veneno da mamba negra não surtia efeito sobre ele, ele pegou a cobra e mordeu a cobra. Mordeu, a cobra morreu, o homem viveu e Pitágoras foi exaltado por todos. Dá para acreditar? Eu acredito. Houve também quando Pitágoras, porque ninguém é de ferro, Pitágoras foi assistir aos Jogos Olímpicos. Então ele estava lá no meio da plateia. Ele era do povão, então ele se sentou lá no meio. E é claro que ele foi reconhecido, não é? Começou um burburinho. Olha, olha Pitágoras, olha ali, ele tá ali. O burburinho era porque corria um boato de que Pitágoras tinha partes divinas. Calma, não é o que você está pensando. Pitágoras se levantou do lugar dele, levantou a saia, ou sei lá o que ele estava vestindo, e mostrou a parte divina. A coxa, claro. Não sei o que você estava pensando aí. É a coxa. Pitágoras tinha uma coxa de ouro. De ouro. Que é um claro sinal de divindade. Todo mundo ficou assim, espantado. Ele acreditava em reencarnação. Eu vou contar isso na próxima aula. E, pelo jeito, ele defendia que o sujeito, quando morria, ele podia reencarnar em outro ser humano ou até mesmo em animais. É o próprio Xenofonte que relatou o dia que Pitágoras impediu um cidadão qualquer de surrar um cachorro. Por quê? Porque reconheceu no cachorro, através do latido do cachorro, um antigo amigo seu que havia morrido e tinha reencarnado no cachorro. Segundo se conta, ele proibiu o consumo de favas na sua escola. O motivo disso já foi muito debatido, eu nem vou entrar nesse debate. O mais chocante se passou no dia em que Pitágoras convenceu alguém a não comer favas. Você vai dizer, ué, professor, o que tem de chocante nisso? O que tem de chocante é que esse alguém era um boi. É isso que você ouviu, meu irmão? Pitágoras convenceu um boi a não comer nunca mais. E o boi adorava, hein? O boi adorava, era a comida favorita dele. Só que Pitágoras, usando a sua voz suave
e persuasivas no ouvido do boi, o convenceu a não comê-las nunca mais. Depois disso, não apenas Pitágoras foi exaltado, mas os cidadãos da cidade reconheceram até no boi qualidades superiores. Um super boi, um super-herói dos bois, um boi claramente acima da média. Pegaram esse boi, botaram num templo e o boi ficou vivendo assim, como uma figura sagrada, sendo reverenciada até o fim da sua vida. Vivendo a melhor vida que um boi já viveu. Alguns chamaram Pitágoras de o Amã, enquanto outros lhe deram um nome mais singelo. Simplesmente a reencarnação de Apolo. Lendas à parte, o que é certo, isso sim é certo, você não acreditou na história do boi, acreditou? Tudo bem. O que é certo é que Pitágoras rejeitou o título de sábio. Ele costumava dizer que o objetivo do homem era buscar a verdade. Ora, quem diz que vai buscar a verdade reconhece que não a possui. De fato, não a possui e nunca a possuirá. Para ele, assim como Xenófanes, aliás, a sabedoria era uma propriedade dos deuses. Nenhum homem poderia ser sábio. Porque a sabedoria está com a divindade. O que cabe ao homem, ele dizia, é buscar apaixonadamente a sabedoria. E como recompensa, talvez a divindade lhe abra pequenas arestas, né? Pequenas revelações para recompensar o esforço. Ele questionava se, como ensinou Xenófanes, se, em última instância, cabe ao Deus decidir quando revelar a verdade, como é que eu posso ser chamado sábio se eu não detenho a sabedoria? Se a sabedoria está em Deus e não em mim? Mais justo é dizer que eu sou um amante da sabedoria. Eu não a possuo, mas eu a amo e eu quero me aproximar dela até o limite da minha humanidade. Sabedoria em grego era Sofia. Eu não possuo a Sofia, mas eu sou um amante da Sofia. Eu sou um filos Sofia.
E eu não sou um sófos, eu não sou um sábio, eu sou um amante da sabedoria, eu sou um filos sófos. Você já entendeu? Pitágoras foi o criador do conceito de filosofia e filósofo. É isso aí. A partir do ensino da escola, nasceu uma unidade espiritual. Um grupo de pessoas que pensavam da mesma forma. Popularizou-se expressões como pitagóricos, pitagorismo, para tratar da ideologia que eles pregavam. O pitagorismo se espalhou por várias cidades e, em breve, pela Grécia inteira. E ele levantou uma bandeira muito familiar, a de que os amantes da sabedoria, os virtuosos, deveriam governar as cidades. O que depois Platão, que comprara os livros de Filolau, adotou para a sua república. O governo do rei filósofo. Os pitagóricos alcançaram prestígio político em muitas cidades, inclusive Crotona. E como acontece com todo mundo que ganha, que conquista importância política, a admiração e o ódio caminham lado a lado. Em todos os cantos, os pitagóricos enfrentaram resistências e perseguições. Quando Pitágoras já estava muito velho, recebeu um dia a visita de um tal de Cílon, um aristocrata, membro de uma das antigas famílias da cidade, aquelas famílias de colonos que chegaram pela primeira vez no território. Cílon supostamente queria entrar na escola, porém ele não tinha o caráter desejado por Pitágoras. Era demasiadamente ambicioso, muito apegado aos bens materiais, muito impulsivo, muito violento. E Pitágoras se negou a recebê-lo. Cílon se revoltou. Como ele era influente, e talvez já até esperando isso, provavelmente uma armadilha, mobilizou os seus alunos para atacar a escola. Desculpem, mobilizou não os seus alunos, Cílon não tinha alunos, ele não era professor. Cílon mobilizou os seus apoiadores, os seus fanáticos, para atacar a escola. Aliás, provando que Pitágoras estava certo. A perseguição terminou em tragédia. Certa noite, os pitagóricos se reuniram na casa de algum deles para debater qualquer coisa. E os partidários de Cílon cercaram a residência e botaram fogo. E mataram
todo mundo, menos 2 pessoas. Sobre Pitágoras, o seu destino é incerto. Alguns dizem que ele morreu nesse incêndio. Outros que ele já tinha, talvez alguns dias ou semanas antes, deixado a cidade e se mudado para a cidade de Metaponto, onde ele morreu. Os 2 que sobreviveram foi um indivíduo chamado Lises e o nosso Filolau. O que foi providencial, porque foi através deles que nós sabemos tanta coisa. Lises divulgou uma coletânea de máximas morais de Pitágoras, enquanto Filolau escreveu os livros de filosofia que depois parariam nas mãos de Platão. O pitagorismo representou um divórcio em relação à filosofia de Mileto e até de Heráclito. Os filósofos da Jônia responderam por que há algo no lugar do nada, apelando para uma substância material imortal. Há algo no lugar do nada, por quê? Porque tudo é feito de água, e a água é eterna e imortal. Então tudo sempre existiu por causa da água. Pitágoras também buscava uma resposta. Mas com ele, nós veremos as primeiras menções a uma realidade imaterial. A algo que está além da matéria, além da física. Portanto, há algo metafísico. E algo que, sendo metafísico, explica a física, a natureza, a matéria. É isso que nós estudaremos nas 2 próximas aulas. Tá bom? E com isso, eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos que assistiram essa aula. Muito obrigado pelos comentários, pelo apoio de sempre, pelos likes, pelas contribuições. E a gente se vê na próxima aula. Feito? Valeu, gente. Até a próxima sexta. Tchau!